Boa noite a todos. Estamos fazendo esse vídeo para o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, casa que temos tanto carinho, e convido a todos a entrarmos em recolhimento. Aqueles que quiserem pôr um copo d'água próximo, da onde estão ouvindo e vendo o vídeo, é sempre de bom proveito. Porque quando os nossos pensamentos estão interligados no bem, o fluido cósmico universal, ele cumpre a sua função de fluidificar também o ambiente onde nós nos encontramos e a água que logo após esta conversação nós vamos tomar. Muito bem, eu fui convidada para conversar sobre providência divina. E é de uma maneira bastante carinhosa e simples que nós vamos discorrer esta conversação. Muitas vezes nós perguntamos: aonde estás, Pai? Aonde estás que eu me sinto tão só? E ele nos diz: estou te carregando, meu filho, bem junto ao peito para que tu se sinta aconchegado. Tu estavas muito cansado, as pernas já não correspondia, e neste momento, então, eu te carrego no colo. Providência é uma palavra que no nosso cotidiano é bastante usada. Quando temos que fazer algum negócio no trabalho ou em casa, a gente logo pensa: que providência deverei tomar? Que providência faltará para determinada execução de determinado trabalho? Mas quando é colocado divina, a palavra divina, ao lado da providência, nós nos perguntamos: o que será a providência divina? E no capítulo 2, item 20 do livro A Gênese, ela nos diz que providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas, ou seja, é o cuidado de Deus para com cada um de nós, através das leis divinas da própria natureza. E as leis divinas da natureza se manifestam através da organização do fluido cósmico universal. É muito interessante que, quando nascemos, o nosso primeiro contato com a vida no mundo físico é através da respiração. E a nossa despedida para a pátria invisível, para a pátria dos espíritos, é através do último gesto da respiração também. E ela está ligada ao sistema automático do nosso organismo. Nós respiramos, inspiramos e expiramos tantas vezes na nossa vida, mas nem sempre nós prestamos atenção. E se parássemos por alguns momentos, através de uma meditação, mesmo que seja breve, através de um processo de visualização ou de um silêncio interior, nós verificaríamos, nós tomaríamos conta de quanto a respiração é importante para todos nós. Ela adentra as nossas narinas, passa pelos pulmões, rega o coração, e o coração, eu tenho um carinho tão especial que eu trato o meu coração como se fosse um jardim, e geralmente cheinho de flores amarelas que eu adoro. Às vezes, essas flores estão murchinhas, porque não foram bem regadas. Não foram bem regadas não só com o oxigênio, não só com a falta de um bom pensamento, então ela precisa ser revitalizada. Todas as nossas células precisam de oxigênio para se manterem vivas e equilibradas. Então nós deveríamos guardar alguns minutos do nosso dia para prestar um pouquinho atenção à nossa respiração. Muito bem. Então, aqui gostaria de fazer um adendo que quando nós estudamos as células em si,
Nós sempre pensamos, né, que a organela principal de uma célula é o núcleo, porque nele está reservado todo o conteúdo genético, o DNA, o RNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, né? Então, que faz as trocas, permutas gênicas e que faz gerar a vida, o processo de evolução. Mas, através de experiências em laboratórios, quando nós retiramos o núcleo de uma célula, ela consegue sobreviver por algum tempo e às vezes até mais de um dia. Agora, quando nós retiramos a membrana citoplasmática, que é o envoltório protetor da célula, que é formado por camadas de lipídios, né, de gorduras e de proteínas, a célula instantaneamente deixa de ter o seu mecanismo e ela morre, ela entra em letargia, ela morre sem a membrana celular. O que vale dizer que muitas vezes nós formamos uma caixa dentro dos nossos pensamentos e as células vão criando receptáculos para os nossos pensamentos. Assim, então, se a nossa casa mental está acostumada sempre a pensar de maneira triste, depressiva, de maneira angustiada, nós produzimos determinadas substâncias, aonde essas substâncias, um tanto tóxicas para o nosso organismo, chegam até a membrana citoplasmática da nossa célula e encontra receptores. E então, cada célula do nosso corpo vai se abrindo para determinadas substâncias que geram ainda um patamar maior de tristeza, de melancolia, e nós nos acostumamos a este padrão mental. Porque é bastante difícil mudarmos hábitos rotineiros, às vezes de alimentação, de exercício físico, mas o hábito mais difícil de nós mudarmos são os hábitos mentais. Então, eles precisam de uma atenção plena, ativa, de uma atenção momentânea a cada segundo, para que a gente possa abrir e reformular novas janelas, novas portas moleculares, pensando um pouquinho mais na alegria, pensando um pouquinho mais na vontade, no entusiasmo de percebermos que mesmo em situações difíceis, às vezes dificílimas da nossa vida, nós não estamos sós, nós não estamos abandonados, nós somos carregados muitas vezes por Deus, nosso Pai Criador. Então é necessário dar oportunidade ao nosso corpo para criar novas janelas. Ao invés de só entrar hormônios que geram estresse, que geram padrões melancólicos, quem sabe abrir uma janela para entrar endorfinas, que são hormônios reguladores da dor, da melatonina, que são hormônios reguladores do nosso sono, tão qualificador da nossa vida. Então, começar a mexer um pouquinho o nosso padrão mental gera qualificação de vida extremamente positiva. Às vezes eu fico pensando como o nosso corpo ele é forte, ele resiste às vezes 30, 40, 50 anos com um quadro mental rígido, sem plasmar as patologias, e ele fica lhe dando oportunidade para que a gente possa mudar. Quem sabe agora vem um novo padrão de pensamento, um novo padrão de conduta, começando com as coisas mais simples, mais fáceis. Ninguém pede para começarmos executando uma maratona, mas quem sabe caminharmos 1 quilômetro, talvez 2, e depois a gente passa aos poucos. Eu fico pensando na nossa alimentação diária. Muitas vezes a gente dá tanto trabalho ao nosso corpo para digerir determinadas alimentações tão cheia de requisitos químicos artificiais,
que o nosso fígado tem que trabalhar com enzimas, o nosso pâncreas tem que trabalhar na produção de hormônios, de insulina, e nós às vezes não verificamos que uma simples mudança, não digo retomar, não posso comer isso, não posso comer aquilo, que gera até um padrão também muito doentio de comida e vai nos restringindo tanto, mas pequenos cuidados naquilo que nós ingerimos, né? Aqueles que ingerem muita bebida alcoólica, quem sabe não para, mas quem sabe diminui. São propostas que nós temos para que a gente viva melhor e são propostas factíveis de serem realizadas. Ninguém pede para uma mudança, isso eu não consigo, então eu nem vou dar o primeiro passo. É interessante quando a gente se propõe a pequenas mudanças, muitas vezes a gente começa super animado, né? Vou até comprar um tênis novo, vou comprar uma bermuda, sei lá, uma roupa para ginástica. Aí a gente começa um dia, bem animado, vai, tudo bem. Se não gosta de academia hoje, ao ar livre, né? Dentro de todas as normas que são propostas no momento que nós estamos vivendo, aí começa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, chove um pouquinho e diz, hoje eu vou um pouquinho mais tarde. E esse pouquinho mais tarde passa para depois, aí não vai. Aí amanhã a gente diz, mas chegou uma visita. Então hoje eu não vou dar atenção para a visita. E amanhã, eu não vou mais, porque também já não fui ontem, não fui antes de ontem. Não, dê oportunidade ao seu corpo, né? Celebre toda essa providência divina que está esperando por nós na natureza, nas árvores, no oxigênio mais puro, através da reorganização do fluido cósmico universal, que é uma matéria mãe, base, que através da sua reestruturação, ela nos provê a saúde, ela nos provê momentos de intensa alegria. Às vezes a gente se pergunta como pode uma molécula, né, o fluido cósmico universal, uma molécula dá origem a tudo aquilo que nós conhecemos como matéria, porque ela é uma matéria, a quinta essência da matéria, mas é que ela se reorganiza. Então, quando nós trabalhamos isso em grupos de estudos, o fluido cósmico universal é muito semelhante àquele brinquedinho Lego, né? Que quando a gente era pequena nós ganhávamos peças, né? E nós montávamos uma árvore, daqui a pouco desmontava e montávamos um outro bichinho, e assim é o fluido cósmico universal. A providência divina atua no fluido cósmico universal de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas patologias. Então acredite, mas depende de cada um de nós dar a oportunidade para que ele chegue até nós. Porque se a janelinha das nossas células estiverem acostumadas a receber somente a escuridão, quando chega a luz vai bater na porta, vai fazer toque-toque, né? Vai querer entrar e essa janelinha ou essa porta não saberão reconhecer o que é a luz, o que é a paz, o que é a tranquilidade. Vocês já observaram que no momento de estresse, de angústia, a nossa respiração ela é pouco efetiva, porque o diafragma ele é um músculo que ele precisa ir para baixo, ele precisa contrair para que os pulmões se expandam e dê condições para que o oxigênio cumpra com toda a sua função de vitalidade. Mas quando nós estamos angustiados e depressivos, a gente não consegue fazer isso. Da mesma forma, quando nós estamos ansiosos, nós entramos numa hiperventilação, mas muito linear. Então nós respiramos muito, até cansamos de respirar, mas de uma maneira ineficiente. E é neste momento, então, que eu convido a você a parar um pouquinho. O nosso coração, o miocárdio, ele é um músculo que se ele contrair 3.500.000 vezes, né, ele precisa relaxar
as mesmas 3.500.000 vezes. Porque o músculo, ele precisa contrair e precisa relaxar. E nós, seres humanos, também. Nós passamos muito tempo contraídos, nervosos, atribulados, com pressa. Ou às vezes, neste período que nós precisamos ficar em casa, ficamos até agoniados, procurando o que fazer. Eu não posso ficar parado. Calma. Este refrão é para tua alma. Calma. Respire fundo. Faça um momento de visualização terapêutica. Procure fazer um momento de meditação. Mas eu não consigo. Eu não consigo, meu corpo fica inquieto. Ele vai ficar inquieto. Nas primeiras vezes, nós não estamos acostumados. Mas depois ele também relaxa. Começa a relaxar os pés, as pernas, relaxar os nossos joelhos. Nós relaxamos os nossos plexos, né? Genésico, o plexo solar, o plexo cardíaco, o do aparelho fonador. Ou quem sabe começar pelo aparelho fonador, cantando esse chakra laríngeo. A musicalidade ela é tão benéfica. Quando nós estamos tristes e escutamos uma música que nos agrada, vocês já perceberam que o nosso corpo todo responde de uma maneira benéfica? É o fluido cósmico universal, é a providência divina nos chamando a sermos felizes, nos mostrando vários caminhos para que a gente possa percorrer. Muito bem. Então, é indispensável que a gente acorde. Acorde as nossas células, acorde o nosso olhar. Há muitas manhãs que nós acordamos com vontade de virar para o lado, puxar o lençol e continuarmos a dormirmos. Há muitas manhãs assim. Mas é necessário uma força maior, aquela força que vem de dentro e diga: acorde, tem um dinamismo, acorde para a vida. E é necessário, mesmo que a gente tenha ficado algumas manhãs virando de lado e dizendo: o que eu faço, o que eu vou fazer dessa manhã e desse dia, é necessário nós dizermos: ok, errei nesse dia, me equivoquei, mas vamos para frente, porque a vida persevera e ainda persevera na matéria e fora da matéria, porque a vida é um ato contínuo. Mas nós temos um processo de autocrítica altamente castrador. Nós nos culpamos de uma culpa que nos paralisa. Então, que não nos dá direito de fazermos coisas que serão boas para nós, porque a gente entra num processo de não mereço, não devo, não sou apropriado para isso. Eu mesma, quantas vezes já entrei num processo de autopunição, né? A gente entra num processo que eu até escrevi aqui de autocastigo. Nós temos que nos autocastigar para nos sentir liberados da culpa para que a gente possa prosseguir. Amigos, não precisa de tudo isso. Deus, como Pai, não nos pede um processo de autopunição tão severa, porque a vida em si, ela já cuida de cada um de nós para que a gente cresça, para que a gente evolua. Na vida, se nós olharmos ela como um todo, nós não temos nem amigos e nem inimigos. Nós temos pessoas que servem para nos ensinarmos, pessoas que nos servem para progredirmos, para que a gente cresça. Então, muitas vezes, aquela pessoa que nós não simpatizamos muito, ou que nos incomoda muito, ela está cumprindo com o seu papel para que a gente se desenvolva. Gratidão a ela. Aos amigos que nos abraçam ou nos dão um toquezinho no telefone e nos alavancam, dizendo que nós temos valor e que nós somos indispensáveis na sua vida.
gratidão a eles. A vida se ocupa de nos fazer evoluir. E ela não está preocupada somente com o nosso bem-estar subjetivo. Ah, se eu estou bem assim, se eu estou bem desse jeito ou daquele, não. A vida, ela está ocupada em nos fazer crescer, em nos fazer evoluir. Então, não fique neste processo de culpa, autocastigo e punição. Levante os olhos, levante a cabeça, para que a gente possa aprender as lições da vida. Muito bem. A vida, ela está suplantada num tripé. Um tripé, assim como a doutrina, né? Ela está alicerçada num tripé do aspecto científico, religioso e filosófico. A nossa vida, ela também possui um tripé, que é o entusiasmo, é ter a força divina dentro de nós para nos reerguermos, mesmo quando a gente estiver caído. E quando nós estivermos caído na profundidade da depressão, da angústia e da melancolia, estendamos a nossa mão, porque creiamos, alguém está disposto a nos reerguermos. E a manifestação divina, ela se estabelece às vezes por processos ou através de pessoas que nós nem imaginávamos que seriam essas a nos dar a sustentação. Então, esse é o primeiro tripé da vida, aquele que nos gera uma saúde, o entusiasmo. O segundo é a disposição. A disposição, muitas vezes, ela é difícil de nós mantermos, né? Porque quando a gente cai, às vezes a gente cai com tudo, a gente tropeça, machuca não só o dedão, mas rala o joelho, ralamos nossos sonhos. Quantas vezes a gente parece que não tem mais nem sonhos, nem oportunidade de sonharmos novamente. Mas eu descobri uma coisa, e conto em segredo para vocês, que o passado é altamente dinâmico e flexível. E é esse passado que muitas vezes nos dá a disposição de nos reerguermos e seguirmos adiante. Sabe por que o passado é flexível? Porque nós começamos a compreender o passado, as lições que muitas vezes foram tão dolorosas, dando um novo significado a ele. Então isso faz a nossa vida, nos atuais dias, dar uma leveza maior a momentos que às vezes foram tão dolorosos. Eu sempre conto, quando eu tenho a oportunidade de falar, de um amigo espírita, amigo mesmo, que tantas vezes manda mensagem e me reergue em momentos difíceis. Ele conta: pois é, Silvana, eu sou de uma família muito humilde, muito pobre mesmo. Então, quando chegava na época do colégio, nós éramos em dois irmãos, de idade muito próximas. Então, nós usávamos quase o mesmo número de roupa, e então tinha roupa para o domingo, e o sapato, os nossos pais não tinham condições de comprar. Então, tinha uma conga. Ah, se eu pudesse ver a cara de tantos vocês saber o que é conga, né? Conga é um sapato extremamente simples, com um solado bem rasinho, assim. Eu tive conga que chute, né? Hoje em dia os tênis têm estrelinhas que brilham, né? Bom, mas esse amigo me contava que é o seguinte: como só tinha um par de conga, os pais fizeram assim, matricularam um de manhã e um à tarde. Então, quando o outro chegava do colégio, já tinha a ordem de limpar direitinho o calçado, porque o irmão já calçava e ia para o colégio. Então, naquela época, para eles, como crianças, aquilo não era muito bom. Imaginemos, né? As nossas crianças hoje terem que compartilhar do mesmo par de sapatos, né? Eu não sei se seria tão fácil. E
E hoje, escutando essa história desse meu colega, a gente dá risada. Dá risada porque soube ressignificar o passado. Dá risada porque a gente soube remexer e aprender que naquela época era tão difícil. Os pais tinham dificuldades econômicas e não podiam dar toda essa sustentação que os nossos filhos e netos têm hoje em dia. Então, muitas vezes nós somos marcados e ficamos alimentando aquela dor, aquela tristeza. É porque eu fui pobre, eu só tinha um passado, eu não tinha condições. Mas quanto isso pode nos alicerçar, nos tornar, nos dar disposição, ter alegria de viver, que é o terceiro pilar da vida. Eu falei do entusiasmo, da disposição e a alegria de viver. Eu rememoro com muita alegria de viver o primeiro zero que eu tirei na minha vida, o primeiro, porque eu quero dizer que eu já tirei outros zeros em minha vida. Mas eu estudava num colégio de freira, um colégio de irmãs. E a irmã que me dava a aula de língua portuguesa, eu tinha muito medo dela, eu paralisava diante dela. E eu lembro muito bem que ela marcou uma prova de verbos. E eu disse a mim mesma: vou estudar para essa prova. Para essa prova eu vou tirar um 10 porque eu vou estudar muito. E eu lembro que eu sentei na minha penteadeira, né? Era o lugar que a gente guardava as coisinhas que a gente ganhava, que tinha mais carinho, assim, quando a gente já não é nem tendo menina, mas também não é moça, aquela coisa. Eu sentei, coloquei o livro de verbos e comecei a estudar verbos. Estudei, o futuro do passado, pretérito perfeito, imperfeito, presente, sabia tudo, tá, ok. Chegou na hora da prova, gente, eu paralisei. E eu tirei 0. Tirei caneta vermelha, escrito, ela nem colocou o 0 assim, foi escrito 0. E ela disse: amanhã, Silvana, você vai trazer esta prova assinada pelo teu pai. E eu disse: tá bom. Se os meus olhos já são grandes, eles ficaram quase do tamanho do meu rosto todo. Fiquei com muito medo. Aí eu cheguei em casa correndo e perguntei: cadê o pai? Cadê meu pai? A mãe disse assim: calma, o teu pai foi trabalhar. Aí fui correndo no trabalho do meu pai e sentei. Eu adorava ir no trabalho do meu pai. Eu adorava. Meu pai foi bancário. Então, eu sentava muitas vezes do ladinho dele e cheirava o meu pai. Sabe qual era o perfume do meu pai? Era cheiro de dinheiro novinho. Até hoje eu tenho isso guardado em mim. Quando eu pego uma cédula de dinheiro novinha, eu cheiro o cheirinho do meu pai. Ele tinha aquele cheirinho tão bom. E ele viu que eu estava inquieta. E eu disse, e ele falou: o que foi, minha filha? Eu disse: pai, o senhor tem que assinar essa prova para mim. Ele disse: vamos ver. Ele olhou a prova e disse: 0. Eu disse: 0, pai. Ele me respondeu: foi o primeiro 0 da tua vida? Eu disse: foi. Ele disse: olha só, o teu pai já tirou tantos zeros, volta para casa. Reaprenda, refaça a lição, estude novamente, que você vai conseguir. E eu saí correndo e fui fazer isso. Isso é rememorar o passado, é flexibilizar o passado, dando ao hoje a alegria de viver. E eu garanto que você tem histórias guardadas dentro de você que pode ajudar a ter entusiasmo, disposição e alegria de viver. Porque Deus, através da sua providência divina, através do ar, da vida, das flores, de todos os frutos, dos pássaros que nos acordam de manhã, Ele está batendo em cada um de nós e pedindo para entrar. Permita, meu filho, que eu entre e te dê um pouco da alegria de viver, e te dê um pouco da disposição para o recomeço, e te dê um pouco de fé para perseverar. Você me pediu tantas vezes, Deus nos fala, perseverança. Acha que eu te darei perseverança embrulhada num pacote? Eu vou te dar oportunidades para que você persevere. Tantas vezes você me pediu ajuda para que tu tenhas forças.
Achas que eu vou te dar, meu filho, uma força embaladinha no papel mais bonito? Não, mas eu te darei condições para desenvolver, caminhar de pé e continuar. Isso é maravilhoso na vida da gente. Muito bem. Não boicote. Não se boicote o seu valor. Nós nos boicotamos, né? Quando eu fui convidada para fazer esse vídeo, antes seria uma palestra ao vivo, eu respondi para Márcia: ai, Márcia, eu estou tanto tempo fora, não fiz mais palestra, não gravei mais vídeo. E ela disse: eu sei que tu vai conseguir, então não te boicote. Identifique em você as tuas potencialidades divinas, identifique em você a providência divina atuando. E acredite, nós somos seres maravilhosos, porque nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então viva um momento de dor, porque você nunca está só, nós temos a solicitude de Deus junto conosco. E viva também o momento de alegria. Eu reservei uma pequena poesia para que a gente possa recitá-la, que esteve há pouco tempo na mídia. Então eu vou ler, porque eu não decorei, que diz assim: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Quando não houver caminho, mesmo sem amor e sem direção, a sós ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, haverá em cada um de nós a providência divina. Que Deus esteja conosco, que a água seja fluidificada, para que possa se tornar um bálsamo para cada um de nós. Até um próximo encontro e muito obrigada pela oportunidade. Que assim seja.